Turma, o plano para hoje é o seguinte: eu quero gravar, vou passar na apresentação, essencialmente mostrando a adimensionalização que a gente está usando. Depois, eu quero falar um pouco sobre o Stress Alert. Não sei se o Alan teve a oportunidade de dar uma lida lá no paper do Bachelor, mas é uma quantidade importante. Eu vou explicar por que que a gente precisa calcular o Stress Alert. Na verdade, a gente calcula outras coisas também. E depois vou olhar no código, vou lá dar uma olhada no código, na versão que eu tenho trabalhado em cima dela, e vou mostrar ali no código onde que esse stress alert é calculado e de que maneira a gente pode imprimir esses resultados para um arquivo, por exemplo, para tentar, obviamente, para pós-processar isso e para ter esses resultados. Eu acho que esse seria um ótimo primeiro exercício. A gente, por exemplo, setar uma situação física cujo resultado nós já prevemos e conhecemos. Por exemplo, o Simple Shear, que é o caso que as condições de contorno estão instaladas. Colocamos um número de reinos bem baixinho para simular uma situação essencialmente sem inércia, que também é quase sempre o caso que nós vamos trabalhar. E nessa situação, quando a gente não tem inércia, a gente pode usar essa formulação do Stress Alert para calcular um tensor de tensões equivalente. Então, por exemplo, medir o que seria uma viscosidade da emulsão, certo? Aí a gente, como existem resultados teóricos para esse valor de viscosidade, a gente pode comparar com esses resultados, e esse é um grande primeiro exercício. Então, eu vou fazer o seguinte, vou projetar aqui o meu PowerPoint. Beleza, quero só um feedback de alguém, qualquer um aí, me dizendo que está vendo meu PowerPoint. Ah, não, não, é impossível, é impossível. Porque eu só comecei a apresentar e não... Peraí, deixa eu ver. Agora vai. Oi? Oi, professor. Beleza. Pessoal, aqui na transparência anterior a essa, nós temos o nosso modelo, né? Então, vamos revisar aqui o nosso modelo, a equação da continuidade, escoamento incompressível. Depois nós temos a equação do momento linear. Essa equação, vamos reparar logo de agora, coisas que nós temos assumido como, em todos os casos, é que o ρ vai ser constante, então a massa específica dos fluidos é a mesma. Isso é uma coisa que a gente não precisa manter assim, tá certo? Mas aqui até hoje nós não estudamos casos em que o ρ varia, tá? Então, a gente está estudando casos em que a massa específica é a mesma, tanto do fluido de dentro da gota como do fluido de fora. A viscosidade dinâmica, ela é uma variável que, sim, essa pode variar entre o fluido de dentro e o fluido de fora da gota, de maneira que a viscosidade dinâmica não é assumida como uma constante. Então, no contexto da formulação das equações de movimento, ela não sai desse div, tá certo? Ela não sai desse div, tá certo? Isso, eu não vou mentir para vocês, é uma pequena complicação que nós temos que, em determinado momento, fazer alguma mágica para sair dela. Só lembrando, se o μ fosse constante, ou melhor, se o eta fosse constante, essa equação, esse termo aqui ia virar o quê? Quando o eta é constante, esse termo ia virar assim, eta que multiplica div do grade de U, que dá nabla de U, e esse outro termo aqui, ele fica interessante porque o div do grade de U transposto, isso aqui é, na verdade, o grade do div de U. Como div de U é zero, esse termo é zero. Então, isso aqui é interessante porque se o μ fosse constante, todo esse termo aqui, ele é um camarada conhecido e simples, que é o Laplaciano de U. O Laplaciano de U é muito confortável de resolver numericamente, tá? Agora, como não é o caso, como o eta, perdão, varia, é isso que traz uma certa complicação para a gente. Eu estou só anotando porque a gente não vai achar um Laplaciano de velocidade assim bem feitinho lá no nosso código, hora nenhuma. A gente vai trabalhar com coisas mais complicadas, por causa desse eta que varia. A outra coisa é a seguinte, a nossa formulação fica alterada por uma força de campo
que dá conta da tensão superficial e, eventualmente, para uma força de campo que dá conta da força magnética. Beleza. Então, lembrando que a força magnética só existe dentro da gota. Legal. Como é que fica a adimensionalização? Então, eu estou usando uma coisa aqui que é o seguinte, pessoal. O que não tiver nenhum sinal, porque em geral a gente anota a dimensionalização botando uma estrela, botando um tio ou alguma coisa assim, tá? Aí o preguiçoso faz o quê? O preguiçoso não põe nada anotando a coisa adimensional. Então, isso aqui é adimensional. E só na linha de cima eu escrevi DIM, para você saber que essa quantidade é dimensional. Portanto, a nossa velocidade característica vai ser o raio da gota em repouso vezes a taxa de cisalhamento. Então, isso dá uma velocidade, vai ser a nossa velocidade característica. O que mais que a gente... Então, repara, tá? No nosso problema, a gente não está, digamos assim, essencialmente usando esse U aqui, né, como velocidade característica, tá certo? É uma velocidade depende da taxa de cisalhamento, beleza? Muito bem, o tempo adimensional vai ser também dado pela taxa de cisalhamento, lembrando que gama ponto tem unidade de 1 sobre segundo, então o tempo adimensional, que nesse caso eu me traí, botei um tio aqui, não era para ter tio aqui, nem aqui, é só na formulação lá de baixo. Oh, meu Deus, ó, tá? Aqui também não era para ter tio. Então, o que acontece? O comprimento adimensional é a raio da gota não perturbada. Como eu disse, a viscosidade, ela varia. Então, em tese, ela é um parâmetro, tá? A gente precisa de uma viscosidade de referência para adimensionalizar a nossa equação. A viscosidade de referência, no código que a gente está usando, ela pode ser trocada, tá certo? Você pode trocar a viscosidade de referência, mas, em geral, a gente vai assumir que a viscosidade de referência é a viscosidade do meio, como é que fala? Do meio ambiente, do fluido ambiente, tá? Então, esse M aí é do ambiente, beleza? Essa dimensionalização para pressão, sendo muito objetivo para você, essa pressão característica, por que a gente escolheu essa pressão aqui como sendo a pressão característica? Para que na formulação final não aparecesse nenhum grupo adimensional multiplicando a pressão, tá? Mas a gente acaba sempre escolhendo, no escoamento incompressível, a gente sempre acaba escolhendo a pressão característica de forma que você não tem um grupo adimensional multiplicando a pressão. E aí nós precisamos também de um H característico, o H é o vetor campo magnético, tá? E aí o vetor campo magnético, ou o vetor desmagnetização, como às vezes é chamado esse cara, esse vetor campo magnético característico vai ser a intensidade do campo aplicado, isso que seria só a intensidade, tá? Do campo aplicado no exterior. Muito bem. Usando essa dimensionalização, não vou entrar nos detalhes, isso aqui é essencialmente um exercício algébrico bem fácil. Usando essa dimensionalização nas equações do movimento, você vai chegar nessa versão da equação aqui, tá? Ó, eu não sou o maior fã dessa dimensionalização atualmente, mas por enquanto é o que está, porque existe um certo esforço em alterar algumas coisas disso aqui no código. Eu estou mostrando para vocês essa dimensionalização, que é precisamente a dimensionalização que está no código, tá? Então, o que acontece? Tem um grupo adimensional que é o número de Reynolds, cara, que vai ficar desse jeito aqui. Então, se você reparar bem, você pode entender, a menos o gradiente de pressão, que, como eu falei, no gradiente de pressão não vai ter campo nenhum, ou grupo adimensional nenhum, é como se, na verdade, o número de Reynolds estivesse multiplicando o termo de inércia aqui do lado esquerdo. Porque, na verdade, ele está no denominador de todos os termos do lado direito, tá? Então, então você tem um número de Reynolds, que essencialmente vai ser a inércia desse escoamento, obviamente, dividido pelas tensões viscosas, não é isso? Vamos ter o número de capilaridade, esse número aqui é muito importante, a gente já falou sobre ele. O número de capilaridade ele associa essencialmente a tendência do cisalhamento em distorcer, tirar a gota da forma esférica, e a tendência da tensão superficial em deixar a gota esférica de novo. E temos um capilaridade magnético, que é a mesma coisa, só que magnético. Ou seja,
É uma tendência do campo magnético de distorcer a forma, o shape esférico da gota, e uma tendência, que é a relaxação por causa da tensão superficial, em deixar a gota esférica de novo. Esse é o ponto aqui, e o Rony tem participação nisso, porque, na verdade, das discussões que a gente tem e tal, que a gente já teve na publicação do último artigo, não sei o quê, a gente discutiu bastante a pertinência de haver um grupo adimensional como sendo capilaridade magnética sobre capilaridade, tá? O problema aqui essencial é que, se você estiver fazendo experimentos numéricos, você pode, por exemplo, você fixa um capilaridade, fixa um Reynolds, aí você muda o capilaridade magnético, né, para ver qual é o efeito da força magnética no problema. E aí, o que acontece? Você fica com a impressão de que a tensão superficial desempenha algum papel, porque se você está mudando a capilaridade magnética, uma maneira de você fazer isso é você alterar a tensão superficial, naturalmente, né? Só que isso não é verdade, porque o termo que está multiplicando a força magnética, se você leva em consideração as duas capilaridades que estão aí, esse termo aí, pô, não tem nada a ver. Ele cancela o sigma, né? E aí não tem ação da força magnética, tá? Então, na verdade, a gente poderia substituir esse grupo, ou da tensão capilar. Então, a gente poderia substituir esse grupo aqui, tipo, por um Mason magnético, que esse aqui é um número que já está definido por aí na literatura, tá? Que teria a ver essencialmente só com ação magnética. Ia ficar muito mais simétrica, né, a nossa formulação. A gente ter simétrica assim, sei lá, ia ter um lance charmoso aqui. Você tem esse Reynolds, que é a parte da inércia, que na verdade está multiplicando esse termo. Aí você teria o 1 sobre capilaridade, multiplicando o termo de tensão superficial, e você teria o número de Mason, multiplicando o termo de força magnética. Então ia ficar assim, chique, tá? Anyway, mas o que você precisa saber é que a adimensionalização que correntemente está sendo usada no software que vocês têm é a desta transparência aqui. Portanto, quando você rodar casos, você vai estar rodando assim. E o que mais? Ah, beleza. Se quer falar alguma coisa, fale agora, senão eu vou para frente. Pessoal, eu fiquei com uma dúvida aí. Fala. É na questão do gama ponto, eu não peguei muito bem. O gama ponto seria com gama ponto característico? Ponto é o que eu imponho, porque, na verdade, o que a gente está supondo? Que isso aqui é um ensaio de reometria. Então, o que eu entro? Eu entro a taxa de cisalhamento. Então, na verdade, o que a gente fixa é a taxa de cisalhamento. Na prática, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que lá, quando eu estiver setando as minhas condições de contorno, eu não vou... Esse U aqui, ele não está liberado, digamos assim, porque o que me interessa é essencialmente colocar U menos menos U, ou seja, 2U sobre LY, igual a gama ponto. Então, o que a gente entra é com o gama ponto. Agora, Alan, eu estou te falando assim de maneira filosófica, porque na prática, o que você fornece é o capilaridade, sacou? Na hora que você fornece o capilaridade, você está, digamos assim, indiretamente fornecendo o gama ponto, porque você fala, botou um capilaridade alto, significa que você botou um gama ponto alto. Quando você bota o capilaridade, na verdade, a gente altera a condição de contorno lá no programa para que ele corresponda à capilaridade que a gente quer, entendeu? Entendi, sim. Beleza, mas você tem razão. Assim, o que a gente faz é, digamos assim, o que é fixo, o que é parâmetro do nosso problema é raio da gota, o gama ponto e não a velocidade. E outra coisa muito importante no nosso problema é essa propriedade aqui, né, que é fixa. Propriedades materiais em geral são fixas, né? Então, essas coisas aqui são fixas para a gente poder ter os nossos grupos adimensionais. Massa, vamos em frente. Cara, agora é o seguinte, olha, deixa eu falar. O paper vou falar sobre bulk stress e stress alert e outras coisas, tá? Isso aqui é muito legal, vale a pena ler com carinho o texto do Batchelor, de 1970. É uma oportunidade de ler papers do Batchelor, é sempre uma ótima oportunidade, tá? Ele, assim, eu sou fã da leitura dos papers dele, porque ele costuma ser bastante claro e, enfim, vale a pena, tá? Vamos lá. Mas
Primeiro, para que serve isso? O que a gente vai calcular? A gente vai calcular um negócio chamado bulk stress, ou que seria a tensão equivalente total, né, da emulsão. E para que serve esse bagulho? Serve o seguinte: se você pensar lá na sua emulsão como, na verdade, uma suspensão de um monte de gotas, e o que você pode fabricar uma emulsão, você vai lá no seu liquidificador, bate essa emulsão, tá certo? Com água e óleo, forma tipo uma maionese, tem que ter um pouco de surfactante e tal. Mas o caso é o seguinte: na macro escala, você não vê as gotas, né? E aquilo parece que é um fluido homogêneo, e esse fluido homogêneo que você está vendo ali, esse fluido homogêneo tem propriedades equivalentes, propriedades homogêneas, né? Assim, como propriedades materiais. Ou seja, se você olhar para esse fluido, que você não vê as gotas, mas você vê uma coisa branca, uma geleca lá, que vai ser a sua emulsão, né? Então, esse cara aqui ele vai poder ser caracterizado por uma viscosidade, na verdade, ele vai ter outras propriedades geométricas. Por exemplo, se você botar ele no ensaio de cisalhamento oscilatório, ele vai ter G', ele vai ter G duas linhas, ele vai ter tensões N1, N2, como se fosse um fluido polimérico, tá? E a história aqui é muito parecida com a do fluido polimérico. Por quê? Na verdade, quando você tem uma solução polimérica, né, que a gente classicamente associa a efeitos não newtonianos, muito embora haja muitos outros materiais, né, fluidos que são não newtonianos, mas vamos pensar numa solução polimérica. Quando você estiver pensando aí numa solução polimérica, o que você tem, na verdade, são aquelas macromoléculas lá, estão diluídas num fluido, né? Num fluido base, né? E aí o que acontece é que a dinâmica dessa macromolécula é que acaba definindo essas propriedades da viscosidade, G', G2', N1, N2. Né? O efeito coletivo mecânico médio dessas macromoléculas é que está associado a esse comportamento não newtoniano. Então, aí mostrar a mesma coisa, só que em vez de a gente ter macromolécula, a gente tem gota. Beleza. Como que o Bachelor calcula essas quantidades aqui? Ou melhor, ele não calcula, para ser honesto. Qual que é a relação do bulk stress com essas quantidades que a gente tem aí? Na verdade, a viscosidade, o N1, N2, são quantidades que dependem essencialmente de você conhecer o tensor de tensões. Então, se você conhece sigma YX, que é a viscosidade, você consegue. Espera aí que tem alguém querendo entrar na reunião aqui. Deixa eu ver quem é. Deixa eu botar para dentro. Pessoas. Giovanni, para estar caindo toda hora aqui. Deixa eu colocar. Quem é o N1? Você lembra lá? N1 vai ser sigma XX menos sigma YY. N2, sigma YY sigma ZZ. Então, na verdade, se você conhece o tensor de tensões, você consegue calcular estas propriedades. Naturalmente, a viscosidade não é o sigma YX, é o sigma YX dividido pelo gama ponto, né? Esses caras aqui você vai dividir pelo gama ponto ao quadrado e tal, mas o que importa é que, na verdade, divide pelo gama ponto também. Deixa eu ver. Não, quando a gente adimensionaliza, que a gente gosta de adimensionalizar usando gama ponto ao quadrado, acho que é isso. Aqui a diferença de tensão normal é dada em unidades de tensão mesmo, né? Então, o que acontece? Eu preciso de algum jeito de calcular as tensões da emulsão. E qual que é a proposta do Bachelor? Que é, na verdade, acho que é a única coisa que tem para fazer nisso, né? A proposta é a seguinte, cara, a tensão vai ser a média. Eu vou tirar uma certa média. Isso aqui é uma média, né? Se você olhar, isso aqui é 1 sobre volume vezes a integral do volume do sigma. O sigma é o tensor de tensões. E onde é que está esse sigma? Está em todo lugar. Onde tiver fluido, eu vou calcular o sigma. E aí, com esse sigma calculado aí onde tiver fluido, eu tiro essa média. Tá? Então, no caso aqui, o Bachelor está assumindo que a média volumétrica do sigma, como é que fala? Resulta
num tensor de tensões médio que representa aquela emulsão vista, ou aquele fluido complexo, né, visto como um material homogêneo, contínuo, equivalente. Estamos na mesma página? Tudo bem. Um detalhe interessante, se você for ler lá o Bátila, você vai ver que ele até faz uma discussão bacana sobre a pertinência de você usar uma média volumétrica e não uma média de probabilidade, tá? E ele fala que, na verdade, a gente está assumindo sempre, implicitamente, uma condição de ergodicidade em que essas médias são a mesma, tá? Então, olha só, eu vou passar rapidão nas contas aqui para a gente entender como que esta integral é calculada e no que ela resulta, tá? O cálculo desta integral. É curiosamente simples, porque uma coisa que parece essencial no começo misteriosa, né? Porque, porra, como é que eu vou fazer assim? Como é que sai uma expressão disso aqui? Pelo menos para mim, eu acho bacana quando eu vejo, tá? Mas vou passar rápido pelas contas. Não é meu objetivo cravar essas contas com você aqui, mas é sim meu objetivo deixar claro quais são as hipóteses que estão aqui por trás dessa história e que a gente tem que ficar atento para o que a gente programou lá no código, tá? Então, olha só, a primeira providência que a gente faz é dividir o volume em duas partes. Uma parte é volume de fluido, outra parte é volume, não é que é de fluido, volume da fase contínua para nós, tá? E um volume de gotas. A alfa aqui iria de 1 até o número de gotas, beleza? Então, eu vou de alfa, vai de 1 até o número de gotas. Então, você dividiu esse volume total em dois. Então, você pega essa integral de volume e divide igual, porque se ela é uma integral de volume, você vai dividir o volume em mais de um. Tem uma partição volumétrica, né? Ou seja, não tem volume que se sobrepõe aqui, tá certo? Como aqui nenhum desses volumes se sobrepõe, você divide a integral em duas. Uma integral que está no volume de fluido fora da gota e outra integral que a gente ainda vai resolver. Na verdade, aqui, pessoal, essa dedução aqui, ela não está considerando gota ainda, tá? Ela está considerando como se você tivesse uma partícula sólida, tá? Uma partícula ali que você não vai ver ali dentro, tá? Então, enfim, está aqui essa história. Você deveria ser capaz de calcular essa. Eu tenho que saber calcular isso aqui, tá joia? Beleza. Então, uma vez que a gente dividiu isso, tem outra coisa que a gente está assumindo que é muito importante, que é que o fluido do ambiente, ele é, ó, newtoniano bem bonitão. Inclusive aqui, como eu não digitei de novo, eu só copiei e colei de um texto que eu tenho, eu usei μ para viscosidade dinâmica. Então, esse fluido aqui ele é assumido como sendo newtoniano. Aí, ó, vem uma mágica, tá? A mágica é a seguinte. O que seria a média volumétrica do gradiente de velocidade? Seria 1 sobre v vezes isso aqui, né? Essa integral aqui. E aí, essa integral aqui a gente também pode dividir em duas. Do mesmo jeito que a gente fez com, como é que fala? Com a integral da tensão inteira, né? E uma coisa muito legal, repara na integral do volume em alfa, tá? Se você pegar essa integral do volume em alfa, essa é a integralzinha em volta dessa uma coisinha aqui assim, né? De um volume fechado, simplesmente conexo, bem legal. Se você imaginar que ele tem um vetor normal externo exterior A, você pode aplicar o teorema da divergência de Gauss. No caso, aqui não é o teorema da divergência cravado, porque isso não é um div, mas essa identidade aqui existe. Tá? Isso é uma das formas do teorema da divergência. Tá? Então, dá essa coisa aqui, U escalar N. Né? Então, essa integralzinha aqui, essa integral aqui, vira uma integral de superfície. Isso aqui é o bacana, tá? Bacana é que a gente transformou essa integral de volume numa integral de superfície. Então, olha que maneiro. Eu posso substituir. É o seguinte, eu vou substituir. Onde é que está o meu erro aqui? Está aqui, ó. Tá vendo esse alfa aqui, galera? Esse alfa aqui não é alfa, não, tá? Esse alfa é F. Esse termo aqui, ó. E falar que ele é igual ao grade, a média do grade de U, a média do grade de U, ou melhor, a média do grade de U, a média volumétrica, menos isso aqui,
Menos isso aqui, só que já substituindo a integral pela integral de superfície. Então, isso aqui, ó. Onde? Esse amiguinho aqui. Esse amiguinho vai entrar bem aqui, ó. A gente pega essa integral toda aí, tá certo? E, opa, substitui aqui. Tchuf, né? Com o mi multiplicando naturalmente, né? Olha, tem integrais parecidas. Você pode fazer a mesma brincadeira que a gente fez aqui. Você pode fazer com o termo grade de U transposto. Você vai achar uma expressão para 1 sobre V integral em VF para o grade de U transposto, que é irmã gêmea dessa, tá? O que vai mudar na do grade de U transposto? Aqui vai ficar transposto aqui dentro, e esse cara, em vez de ficar UN, adivinha? Vai ser NU. E aqui ia ser o transposto. Então, não ia mudar praticamente nada. A integral deste termo aqui, ó, a integral no volume F, tá? Que é o volume da parte de fluido de fora das partículas, tá? Do contínuo, da fase que está... Quando eu falo contínuo, assim, contínuo é porque as partículas definem uma série de domínios que não são entre si conexos, né? Cada um deles é conexo, mas não ele entre si. Agora, o domínio de fluido ambiente é conexo. Então, essa integral aqui, que é a de pressão, ela é tipo trivial, né? Porque essa aqui é a própria... É o próprio... Essa integral vai dar menos... opa, perdão. Médio. É a própria vezes I. Essa aqui não vai ter mistério nenhum. Agora, o que é que vai rolar de muito interessante? Então, aqui até agora a única hipótese forte que a gente fez foi a que o fluido é newtoniano, e aí usamos alguns malabarismos matemáticos para substituir essas integrais aqui, ó. Essa integral de PI e essas duas integrais aqui por coisas conhecidas. Elas vão ficar... Aqui vai aparecer PI, aparecer μ, que multiplica o N, mais NU na superfície, tá? Lindo. Agora, o que mais? O que mais? O que mais? Pessoal, mais para ter um meio de me comunicar assim, tá? Agora é atenção. Na atenção tem um detalhe aqui. Existe essa identidade aqui, viu, pessoal? Se você procurar por aí, você vai ver que isso aqui é uma identidade. Se você tiver um tensor de segunda ordem, div de x é a vetor posição. Vezes o tensor vai dar essa coisa aqui, tá? Beleza. Vamos assumir algumas coisas. A primeira coisa é que o fluido é simétrico. Que fluido? O fluido em que você suspendeu a coisa, em que você fez a emulsão, né? Ou a sua suspensão. Então, a gente vai assumir que este fluido é simétrico, tá? Cara, por que que isso aí é bom? E qual é a influência disso? É que esse cara aqui vai ficar o próprio sigma. Ele vai ficar o próprio sigma. E eu vou assumir outra coisa, e essa é mais importante. O que é que eu vou assumir que é mais importante aqui? Eu vou assumir que o div de sigma é igual a zero. Esse zero aqui, inclusive, é um vetor, né? Um zero vetorial. Tá? Olha, não sei se você se lembra, mas quando você fala que div de sigma é igual a zero, você está falando que o número de Reynolds é quanto? Olha, Cacu já queria uma resposta. Sei. Então, eu vou te dar uma dica. Fala zero. Porque zero é quase sempre a resposta para todas as perguntas. Então, nesse caso, é verdade, é zero. O número do Reynolds vai ser zero. Porque, olha só, repara que se você pegar a equação de Cauchy é ρ du dt
igual a div de sigma. Você pode ter um Roger aqui da vida, tá? Mas lembra que esse Roger você pode enfiar aqui dentro do sigma, se você quiser. Tá certo? Tem jeito de fazer isso, né? Muito bem. Então, o que é o mais bacana aqui? Se você adimensionalizar essa equação, é fácil você adimensionalizar, assim, digamos assim, em geral, né? Esse aqui é o termo de inércia, vai, eu vou deixar assim. Esse aqui é o termo de inércia. Para que você tenha div de sigma igual a zero, você precisa essencialmente que o número de Reynolds seja zero. Tá? O número de Reynolds seja zero. Aí div de sigma é zero. Significa que você está livre de inércia. Tá? Então, isso é uma hipótese importante. Por isso que a gente roda as nossas simulações com Reynolds 10 a menos 2, ou menos. Porque se a gente quiser usar o estresse elétrico, a gente vai chegar daqui a pouco, para calcular μ, N1, N2 e qualquer G1, G', G2', viscosidade tensional, blá, blá, blá. Se a gente quiser usar essa formulação para calcular as tensões resultantes da nossa emulsão, cara, você tem que ter, a gente teria que assumir que o Reynolds é zero. E aqui é muito bonita essa discussão, porque o Reynolds tem que ser zero na escala da gota, ou na escala da partícula macroscópica. Por exemplo, se você estiver microscópico, se você estiver trabalhando lá com polímero da macromolécula, se você estiver trabalhando com a suspensão de partículas sólidas, né, uma suspensão coloidal, por exemplo, o negócio tinha que ser zero na escala lá da partícula coloidal. Então, você pode ter um Reynolds que é zero na escala da partícula, mas que não é zero na escala macroscópica. E aí vale, tá certo? Se você calcular o stress, calcular as tensões usando essa formulação aqui, valeu, tá valendo. Você achou uma viscosidade, essa viscosidade ela vai ser significativa, ainda que o escoamento macroscópico tenha inércia, tá certo? Inércia finita. Muito bem. Então, isso aí é um detalhe importante que eu estou alertando vocês, tá? Cara, então, na ausência de inércia da microescala, eu gosto de falar, o professor vai falando, né? De outra maneira da gente entender isso é uma coisa que eu gosto sempre de ter em mente. Isso, se div de sigma é zero, quer dizer que mesmo que a coisa esteja se movendo, que você tenha deformação da gota, que você sabe que essas coisas estejam acontecendo, se o div de sigma é zero, ou se o Reynolds daquela microescala é essencialmente zero, isso quer dizer que todas as forças que atuam numa partícula fluida, numa superfície de material, por exemplo, ou num volume material, todas essas forças têm que estar em equilíbrio. Pode ser um equilíbrio dinâmico, mas se você somar tudo, tem que dar zero, tá? Que é essencialmente o que está dizendo isso aqui. Beleza. Então, isso é muito relevante, tá? Por quê? Bom, se você assumir que o sigma é simétrico, e essa aqui ela é uma hipótese para nós que eu considero de boa, tá? Porque o fluido é Reynolds, ou o fluido é newtoniano, fluido de base. E que div de sigma é zero, essa aqui pode não ser tão de boa assim, mas em geral é, tá? Você faz essas contas aqui, ó, usa essa identidade, fala que você consegue provar isso. E por que que é uma delícia provar isso aqui? Porque, na verdade, eu podia até ter botado aqui outro. Você pode botar um igual aqui, isso que vai ser integral de superfície na superfície alfa. De quem? De sigma. Sigma, na verdade, aqui de sigma x. Só um instante, gente. É isso mesmo. De sigma x. Espera aí. Div de sigma x, isso aqui dá um tensor. Eu tô achando. Espera aí, cara. Isso aqui, a minha única dúvida é se isso aqui vai ser sigma x ou vai ser x sigma, tá? Eu tô really confused aqui. Pode ser que seja isso, tá bom? X sigma dot n ds. Eu acho que é isso aqui, tá? Acho que é x sigma dot n ds.
Porque quem é sigma escalar n, né? Sigma escalar n é attraction, é a tensão, né? Tô achando que é isso mesmo, tá? Mas qual é o barato? Eu posso ter errado só essa ordem aqui. O grande barato é que você transforma a integral de volume de novo numa integral de superfície. Beleza? Pode andar para frente? Pergunta? Tem sim, professor. Essa questão aí que o senhor falou do dígito de sigma ser igual a zero, Aham. caso a gente abandonasse essa hipótese, Aham. que complicações poderia trazer? Se não daria para fazer? Ou seria mais Não. difícil? Isso teria que complicar a nossa vida sem necessidade? Não. Seria, primeiro ia ter uma complicação que eu vou mostrar já já, tá? Mas, além da complicação, teria uma questão que é um pouco mais profunda, que está associada a se seria possível descrever aquele material como um material reológico, que tem que, por exemplo, você calcularia uma viscosidade e essa viscosidade teria sentido mesmo, como enquanto propriedade material, entendeu, Alan? Porque o que acontece é o seguinte: você, na verdade, se você não tiver essa questão aqui, dá para a gente trabalhar um pouco. Eu acho que isso está bem, eu acho que está bem legal lá no paper do Bachelor, também dá para dar uma lidinha lá, mas a gente não vai poder, a formulação não vai respeitar o princípio da objetividade, tá entendendo? Então, você pode até calcular um sigma, tá certo? Na verdade é o seguinte: se você pensar, cara, que do ponto de vista numérico a gente seria, digamos assim, sempre capaz de calcular essa média, você sempre pode tirar uma média das tensões, tá certo? A questão é o significado que essa média teria enquanto para te definir propriedades materiais, tá certo? Nesse caso, você poderia até ter uma viscosidade, mas isso não seria uma viscosidade da emulsão, mas seria uma viscosidade tipo aparente, uma coisa que é seria uma viscosidade que naquela situação você multiplicaria pela taxa de cisalhamento média que te daria a tensão de cisalhamento ali. Mas ela não é uma viscosidade que estaria essencialmente associada a uma propriedade material. Entendi. Beleza? É mais isso. Agora, outra dúvida, vai, mano, boa. rapidinho. Só ali na questão do sigma ser igual a sigma transposto, Ah, isso valeria no caso do ferro fluido? vale. Vale também? Vale. Quer dizer, vamos lá, boa pergunta. Perguntas hoje estão legais. Se a gente falar de ferrofluido real que existe, que você compra na Ferrotec, nas outras fabricantes de ferrofluido, tá excelente. Olha, todos os ferrofluidos que você arrumar por aí, eles vão ser suspensões coloidais de partículas magnéticas. Cara, e o que isso quer dizer? E em geral, está suspenso em uma suspensão de querosene, assim, sabe? Às vezes tem alguns hoje em dia que são feitos em suspensões de base aquosa, assim. Mas no fundo esse fluido base é newtoniano e essa suspensão coloidal ela não traz, ela pode até mudar a viscosidade daquele fluido, mas ela não aparece nada diferente, ele fica um fluido newtoniano. Então, o ferrofluido, ele é essencialmente um fluido newtoniano do ponto de vista mecânico. Na presença de um campo magnético, o que vai acontecer? Vou te explicar um negócio aqui rapidinho, tá? Na presença de um campo magnético, o ferrofluido magnetiza, ele aparece uma magnetização. E a magnetização, ela pode ser de um monte de jeito diferente. Existe material na natureza que você aplica um campo magnético numa direção e ele magnetiza na direção contrária, para você ter uma noção, tá? Você tem coisa que é bem esquisita. Mas os ferrofluidos, eles são, em geral, materiais que magnetizam assim, ó. Você aplicou um campo. Não sei se você está ligado nessa propriedade de magnetização. Você sabe o que eu estou falando ou não? Não muito. Ah, boa. Então, deixa eu só te explicar um negócio aqui, tá? É o seguinte, ó.
se você pegar um material qualquer, tá cheio de elétron, tá certo? Nas seus átomos lá, coisa e tal, você pode imaginar que aquele elétron está girando assim. Pô, é uma carga que está girando, beleza? Beleza. Se é uma carga que está girando, cara, ela induz um campo magnético aqui, assim. Então, ela tem um campo magnético que ela induz aqui, tem uma indução magnética B aqui, porque isso aqui é uma carga que está girando, ou seja, uma corrente, a lei de indução de, de Faraday, tá? Então, ele induz um campo magnético. Acontece o seguinte, se você pegar um material qualquer, por exemplo, um pedaço de ferro aí, que você arrumar por aí, cara, vai ter um elétron que está girando assim, o outro está girando assado, o outro está aqui, o outro está acolá. Então, todos esses vetores de indução magnética que eles geram, tá? Então, um aponta para lá, o outro aponta para cá, o outro aponta para lá, o outro aponta assim, aí cancela tudo, dá zero. Entendeu? Então, quando você tem um pedaço de metal aí na sua mão, ele não parece que tem campo magnético nele. Muito embora lá na microescala está lotado de ímã. Ele é só ímã, um monte de ímã, um em cima do outro. Tá? Só que um campo anula o outro. O que acontece? Quando você aplica um campo magnético externo, você pega todos aqueles dipolozinhos que estavam randomizados e você tende a alinhá-los. Está me acompanhando? Sim. Aí quando você alinha, o que aparece? É como se você aumentasse o campo magnético. Puf, aparece uma outra coisa lá. Sacou? Então, o que a gente fala é o seguinte: quando você pega um certo material e aplica um campo, que você tem uma indução magnética. Essa indução é igual ao campo que você aplicou, mais a magnetização que apareceu naquele material. E a magnetização é justamente o resultado desse alinhamento médio que acontece na microescala, desses dipolos magnéticos que são gerados em nível assim, tipo atômico mesmo. Entendeu? Entendi. Agora, isso aqui depende muito do material. Se você pegar um pedaço de plástico, por exemplo, você não vai perceber a magnetização do plástico com muita facilidade. Agora, se você botar um super campo magnético num plástico, eu prometo para você que ele magnetiza. Porque esse campo magnético bem fortão vai ser capaz de girar aqueles dipolos lá. No ferrofluido, cara, o ferrofluido, o que que ele é? O ferrofluido é uma suspensão de um monte de partícula bem pequenininha de ímã. Você pega um ímã e vai quebrando, ele faz umas partículas de tamanho coloidal. O que é tamanho coloidal, você sabe, né? Sei. Beleza, então aí tá. Aí essas partículas lá, bem pequenininhas, tá no mesmo esquema. Tem um dipolozinho para lá, um dipolozinho para cá, outro acolá, outra ponta para cá. Só que elas estão suspensas, elas conseguem se mover muito facilmente. Você entendeu? Quando você aplica um campo magnético externo H, cara, todas essas bichinhas aqui se alinham e formam uma magnetização que é paralela ao H. Então, se você pegar a magnetização de um ferrofluido, ela é paralela ao H, na mesma direção. Então, é uma constante que multiplica o H. E ele magnetiza muito bem. Elas se alinham assim, porque elas estão livres, sabe? Então, isso aqui acontece, ó, esse negócio aqui. Quando isso aqui acontece, esse material é chamado de superparamagnético. O que vai acontecer? Quais são as características desse cara? Primeiro, essa propriedade magnética que chama susceptibilidade. Que seria susceptibilidade? É assim, é o quão susceptível está aquele material para virar os seus dipolozinhos na mesma direção que o campo magnético. Né? A susceptibilidade do material é alta, ele tem uma alta susceptibilidade, tá? E ela é essencialmente sempre assim. Você tem a magnetização paralela ao campo magnético. Deixa eu dizer um negócio. Quando a magnetização for paralela ao campo magnético, mesmo na presença de um campo magnético, aquele ferrofluido continua
continua funcionando como um fluido newtoniano bem ordinário. Agora, existem possibilidades teóricas de ferrofluidos que não são bem assim, que eles podem magnetizar de forma não paralela ao campo magnético. Quando isso acontece, muita coisa estranha pode acontecer. Podem aparecer, por exemplo, tensões assimétricas. O fluido pode, o tensor de tensões deixa de ser simétrico, por exemplo, tá? O fluido de tensões deixa de ser simétrico. Se alguém conseguir fabricar esse ferrofluido com essas características, quais sejam essas características? Basicamente que a magnetização não seja paralela ao campo aplicado, tá? Para fabricar isso, você teria que fazer um ferrofluido que tivesse partículas magnéticas muito grandes, tá? E submeter esse ferrofluido a um cisalhamento muito forte, de maneira que quando o campo magnético, vamos supor, que se aplicasse um campo magnético H nessa direção, vamos supor uma partícula magnética bem grandona, aí vamos supor que o dipolo dela está apontando nessa direção. Quando você aplicou o campo magnético aqui, esse dipolo vai querer vir para cá, beleza? Só que aí vamos supor que você tem que ela é tão grande que quando você aplica o cisalhamento consegue girar essa partícula contra o campo magnético e ela fica aqui meio enzebrada assim, ó. E existe um ângulo entre o campo magnético aplicado e a magnetização daquela partícula. Quando aparece esse ângulo aqui, aí essa suspensão coloidal, ou que já não seria mais coloidal, porque essa partícula ia ter que ser meio grande, tá? Essa suspensão aqui, ela ia se comportar como um fluido diferente, um fluido não newtoniano. E, inclusive, essa propriedade aqui seria perdida. Tá? Tá bom, professor. Obrigadão. Entendi. Massa, gostei da pergunta, porque essa pergunta é muito pertinente, estou chegando perto das novidades que a gente trata com o nosso problema aqui. Olha só, pessoal, rapidinho. Se a gente juntar essas identidades aqui, certo? A formulação aqui. Cara, o que quer dizer essa formulação? Ah, e olha só, acho que eu tinha errado lá, hein? Tá vendo aqui, ó? Deu trocado, tá? Apesar de que computador de tensores simétricos, isso aqui não faz diferença. Ó, mas vamos lá. Acontece aqui de bacana. Acontece o seguinte, esse cara aqui é o bulk stress, ou seja, é a tensão média da emulsão. Ou da suspensão, desculpa, da suspensão, que pode ser uma suspensão de gotas, tá? Repara, eu escrevi aqui bulk stress for no inertia in the inner scale, tá? Inner é a escala lá da partícula. O que a gente está vendo? Que tem uma primeira parcela do bulk stress que é igualzinha à do tensor newtoniano, tensor de tensões do fluido newtoniano. Ou seja, se você pegar a pressão média, se você pegar o gradiente de velocidade médio, essa média volumétrica, é basicamente o gradiente que você estaria medindo, tá? Num experimento. O gradiente transposto de velocidade, e você montar o tensor de tensões newtoniano com essas quantidades, pronto, essa é a primeira parte do bulk stress. Então, o bulk stress ele tem uma parte newtoniana igualzinha ao fluido newtoniano de base, tá? Além disso, ele tem essa outra parte aqui, ó, que o Bachelor chamou de particle stress. O que é o particle stress? Tá aí no nome, né? É o que é a contribuição de todas as partículas presentes naquela suspensão para a tensão média medida ou percebida por um observador que está na macroescala e que vê a emulsão como um fluido médio homogêneo, né? Equivalente. Repara que nas condições, na condição essencial, tá? De div de sigma. Ah, cara.
div de sigma igual a zero e de sigma simétrico, só uma integral de superfície. Muito embora esta integral de superfície continue representando uma média volumétrica, porque isso aqui veio de uma média volumétrica. Então, o sentido dessa tensão aqui é que ela é uma média volumétrica. E o particle stress continua sendo uma média volumétrica. Tá? Aqui eu só escrevi isso aqui de novo, em vez de escrever 1 sobre V, escrevi N sobre 1 sobre N, onde esse N aqui seria o número de partículas dividido pelo volume, né? Que seria isso mesmo. Como é que fala? Isso aí tem um nome aí. Esqueci agora o nome desse negócio. Né? Foi mal, esqueci. E se aqui, Alan, olha que legal. Se a inércia estiver presente, tá? Se a inércia estiver presente, o particle stress, que é esse cara lá, vai ficar esse que a gente falou, tá beleza? Daqui que a formulação está direitinha. Repara que a soma aqui é no índice K, ou seja, o sigma está com produto escalar no N. Né? Então, o sigma aqui está com produto escalar no N também. Então, está tudo certo. Repara uma coisa, o que vai mudar é que a gente vai ter duas coisas estranhas. Tá? Uma é uma contribuição, e essas duas coisas, por isso que eu falei que eram complicações. Essas duas coisas são integrais volumétricas. O efeito, aqui você podia, esse aqui é também assim, tá? Ó, acho que eu achei um typo num paper do Batman. Olha só, olha que interessante aqui. Esse aqui acho que isso aqui nem é V0, tá bom? Esse aqui é no V total, tá? Pronto. A inércia vai ter dois efeitos, tá? Um primeiro é parecido com aquele tensor de tensões de Reynolds, ó, tá? Esse U' seria a flutuação local, a diferença entre a velocidade medida no ponto e a velocidade média como é que fala, do volume que você está calculando a sua integral, tá? E esse F' não é uma força de campo, como às vezes aparece, assim, a gente lê assim meio rápido, às vezes acha que esse F' é uma força de campo. Na verdade, eles seriam as acelerações locais medidas, como é que fala, no volume em que você está tomando a média. Então, você vai lá na média, né, que é esse volume, em tese, ele teria que ser o quê? Ele teria que ser um volume grande o suficiente para ter muitas partículas, tais que o número total de partículas fosse suficiente para estabelecer uma média bem feita, mas ainda assim teria que ser pequeno o suficiente para que fosse considerado local no senso de vista, do ponto de vista matemático, né? Então, se você pegar se você pegar esse volume na presença de inércia, significa que esse div de sigma não é zero naquele volume, mas ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual às acelerações locais ali. Ou seja, você vai em cada ponto e ver qual que seria uma aceleração, uma derivada da velocidade em relação ao tempo ali, ia ter que dar um jeito de estimar esse troço de calcular, tá? Então, franco, eu não conheço ainda eu nunca vi ninguém fazer uma aplicação termos aparecessem explicitamente calculados, tá? Talvez tenha, eu nunca procurei para valer, mas toda a literatura que eu li, eu nunca vi nenhum desses dois termos aparecerem contribuindo nas contas das pessoas, tá? Porque a gente sempre acaba usando o bulk stress e o particle stress em situações. Ele serve para fazer isso, para fazer essa conexão entre uma microescala onde não tem inércia, e que você pode definir essas questões, né? E aí você sai dessa microescala que não tem inércia e vai para uma macroescala onde eventualmente tem inércia. Então isso não tem problema. Então essa é a principal utilidade do bulk stress. Quando tem inércia na microescala, aí em geral não é uma suspensão, é tipo um leito fluidizado, né? E aí você vai tratar isso com a teoria de leito fluidizado. É o melhor que você tem a fazer. Em vez de você insistir, né, você vai lá e vamos usar a teoria de leito fluidizado, vamos mudar de ferramenta e de framework, tá? Prefiro pensar assim. Pode seguir? Sim.
Caraca, eu pensei que já ia ser uma coisa legal. E no caso da emulsão, que é gota, né? No caso da emulsão, é a mesma história. A mesma história. Só que a gente vai pegar cada uma daquelas integrais S lá e vai dividir em duas. A gente faz um volume de exclusão ao redor da interface. Então, você faz um volume V epsilon ao redor da interface. Tá? Vou chamar a sua atenção para uma coisa importante. Esse volume de exclusão V epsilon, muito embora pareça que tem um buraco, ele não tem. Ele é simplesmente conexo, tá? Porque isso aqui é 3D. Então, se você lembra, né, assim, uma definição prática para você imaginar simplesmente conexo, quer dizer que você sempre pode ir de um ponto a outro daquele volume, como é que fala? Não, está errado isso que eu ia falar. É assim, você pode fazer o seguinte, você sempre pode, se você desenhar, se você pegar, se você fizer um halozinho assim, não sei se vocês veem minha mão, mas se você fizer um halo, se você vier aqui dentro e fizer uma voltinha assim, ó, você pode, deformando essa voltinha, mas sem nunca quebrar essa linha de partículas, você pode visitar qualquer parte do seu domínio. Aí, ou seja, então nesse caso você poderia, não tem problema nenhum, você pode passar em volta disso aqui só passando pelo seu domínio. Você estica ela, né? É como se você quisesse passar por uma bola usando um elástico assim. Você consegue passar pela bola usando um elástico, assim, chega do outro lado. Você não conseguiria fazer isso se essa coisa fosse 2D, mas no 3D você consegue. Então, esse cara aqui, ele é simplesmente conexo, tá? Isso é importante só por questões do cálculo, mas o fato é, você cria um volume de exclusão, esse volume de exclusão que você criou, você vai calcular as integrais de superfície no volume de fora e no volume de dentro. Então, pega uma S-alfa qualquer e divide em duas. Numa S-alfa, numa numa S2 e numa S1. A integral é a mesma. O que muda é que a S1 tem um vetor normal N1 e um tensor sigma1, que é calculado no fluido 1. Na S2, o que muda é que você tem um vetor normal N2 e um sigma2. Né? Tá aqui, N1, N2. Grande barato, o que a gente vai fazer? Você vai levar o seu volume de exclusão a zero. Então, é um processo limite. No processo limite, tanto S2 como S1 vão a S-alfa. O N2 tende ao N da superfície. Opa, aqui. O N2 tende ao N da superfície e o N1 tende a menos N da superfície. Aí você substitui tudo lá bonitinho, tá? E você vai chegar nessa formulação aqui, onde, na verdade, esse ΔF, quem é? Ele é sigma... Deixa eu apagar esse negócio aqui. Sigma 2. Ficou negativo, né? Ou é o sigma 1? Então vai ser sigma 2 menos sigma 1, né? Sigma 2 menos sigma 1. Sigma 1. Tá? É esse ΔF. É o salto de tensões através da interface, que é importante. Tá? Eu esqueci de falar. O fluido 1 tem viscosidade. O fluido 1 é o que está dentro da gota. O fluido 1 tem viscosidade lambda mi. E o fluido 2 tem viscosidade mi. Ou seja, o lambda é uma razão entre as viscosidades da gota pela viscosidade do meio. Tá? E esse mi é a viscosidade do meio. Então, a formulação fica desse jeitinho aqui. Esse lambda é a razão de viscosidade. Tá? Observações que eu queria fazer. Primeiro, quero saber se tem pergunta. Muito legal. Por quê? A primeira coisa o que mudou aqui? Mudou agora que eu tenho um tensor de tensões que não é para uma partícula sólida, mas para uma partícula de fluido. Partícula bacaninha, uma gota. Uma gota, uma bolha. Tem um fluido aqui dentro. Né? O grande barato é que continua sendo uma superfície, mas em lugar de eu ter que calcular a tensão, lembra? Sigma n é a tensão.
Ao invés de eu ter que calcular a tensão na superfície, eu preciso calcular o salto de tensões através da interface, que é essa coisa, tá? Cara, o salto de tensões através da interface é um elemento que precisa ser constituído, do ponto de vista de você precisa tem uma equação constitutiva para isso, tá? Igual você fala fluido ideal, você constitui, você diz como aquele material se comporta, você fala só faz tensão na direção normal de uma superfície e pronto, tá? Fluido ideal, né? Fluido newtoniano, não, tem tensões tangenciais e elas são assim, assim, assado. Fluido odroide, fluido, você vai lá e você constitui. O salto de tensões ele também é constituído, ele é uma quantidade constituída da interface. Tem que ter uma equação constitutiva para ele. Tá? A equação constitutiva mais fácil que tem para o salto de tensões é a equação de Young e Laplace. Ela fala que o salto de tensões, que é um vetor, tá? É igual a curvatura local média, K, deixa eu pensar aqui, se eu vou botar ele bem bonitinho, menos, tá? Menos K vezes alguma propriedade daquela superfície. Aqui é ruim a notação, porque ficou sigma para todo lado, tá? Mas esse cara aqui, ó, é o coeficiente de tensão. Legal, cara. Isso aqui é muito bacana, porque, na verdade, essa equação aqui está dizendo que o salto de tensões através da interface só é na direção normal. Isso é muito parecido com a ideia de um fluido de Euler, um fluido ideal, que também só faz tensão na direção normal, né? Então, como é que fala? Esse aqui é como se fosse a equação constitutiva mais simples que dá para você fazer para uma interface. Ele não contribui com tensões, com diferenças de tensões tangenciais. O que isso significa? Significa que a tensão tangencial ela é contínua através da interface, tem um salto de tensões normais, que é dado dessa maneira aí. Tá? Esse aqui é o nosso caso que a gente tem trabalhado. Então, essa foi a observação número 1. Observação número 2. Tá? Como é que fala? Se você tiver um fluido que tem a gota com a mesma viscosidade do fluido de fora, todo este termo aqui vai a zero. Então, esse é um caso que muitas vezes a gente explora para isolar os efeitos, tá? Porque, na verdade, o que é isso aqui? Pensa bem, se você estiver estudando o problema de uma... Como é que fala? O problema de uma muito viscosa, né? O lambda muito alto, você, na verdade, está estudando, é quase que você pode imaginar com uma gota muito, muito, muito viscosa, com o lambda 100, por exemplo, tá? Ela é praticamente uma partícula sólida para o fluido. Porque, na verdade, o que vai acontecer é que ela é tão viscosa que o fluido de fora agarra ela, tá certo? Ela é como se fosse um engrenamento. E ela acaba girando, como é que fala, rodando ali com a mesma velocidade angular da que é produzida pela vorticidade local, né? Se você tiver, por outro lado, uma gota ou uma bolha, tem viscosidade 1000 vezes menor do que a viscosidade, né? Então, esse cara que escorrega, né, como se fosse uma condição de escorregamento, né? Então, você vai nesses dois limites, o de bolha e o de gota, mexendo de gota viscosa, de partícula sólida, mexendo nesta propriedade, tá? Mas um grande barato é quando o lambda é igual a 1. Em muitos métodos, o lambda igual a 1 é um lugar de conforto, digamos assim, porque esse termo todo cancela, tá? Mas o nosso programa está feito para não cancelar esse cara.
Observação para fazer, que é mais de nomenclatura e para te alertar de uma coisa. Fala. Ó, claro. Na nossa formulação, lá no programa, o que a gente calcula é o particle stress. Então, a gente tem lá calculado o particle stress. E ele, logicamente, é calculado na forma adimensional. Então, na forma adimensional, ele está calculado desse jeito, tá? Aparece um sobre capilaridade aqui, aparece o capilaridade magnético multiplicando aqui só o termo de tensões magnéticas. Ah, isso aqui é muito interessante, tá? A gente teve, assim, a gente dá os nossos pulos para mostrar que, na verdade, no caso de de um ferrofluido super paramagnético, for super paramagnético, então dá para fazer isso aí, ó, tá? Você consegue reduzir o efeito das tensões magnéticas ou da força, perdão, o efeito, você reduz o efeito das forças magnéticas, tá? E ainda tem outra coisa, hein? O campo externo aplicado tem que ser homogêneo. Gradiente de campo, tá? O gradiente de campo tem outra, aparece uma força de campo mesmo. Mas se você só tiver um gradiente homogêneo, o único efeito do campo magnético aplicado no ferrofluido que compõe a gota, lembrando, agora eu estou no contexto de uma gota de ferrofluido, o único efeito do campo magnético é um salto de tensões na direção normal, tá? Que se observa na interface. Então, isso aqui foi muito legal e é algo que a gente já verificou isso diversas vezes e tal, de diversas maneiras. Diversas não. A gente consegue verificar isso, né, de mais de uma forma diferente, a gente calcula mesmo, calcula as tensões de mais de uma forma diferente, faz uns malabarismos com o escoamento e com o campo e com as formas de calcular a tensão para a gente tentar verificar se realmente é só isso e tal, e a gente consegue ver que o efeito para a tensão é essencialmente esse aí, nessas condições que eu falei. Se o fluido é super paramagnético, o que é muito ok, e quando o campo é homogêneo, o que é mais ou menos ok. Por que eu falo mais ou menos ok? Porque se você pegar um ímã permanente e botar perto de alguma coisa, né, de um ferrofluido, cara, com ímã permanente perto de um ferrofluido, danou-se. O campo é absolutamente não homogêneo. Ímã permanente gera campos não homogêneos. Agora, lembra que você está na microescala. Mesmo o campo macroscópico sendo não homogêneo, na escala da gota, a aproximação de campo homogêneo, cara, quase sempre é muito, muito, muito boa. Tá? Muito boa. Então, beleza. Observação importante. Mesmo sem esse cara aí, tá? Ou melhor, o importante é o seguinte. Esse aqui é o particle stress. Aqui eu botei esse D por causa de droplet, mas é particle, o certo seria um P. Particle stress. Como todo tensor, ele pode ser dividido numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. Tá? O stresselet de verdade é só a parte simétrica do particle stress. Então, lembrando, se você pegar, putz, e vários defeitos de notação, né? Porque esse aqui é um copia e cola danado, tá, pessoal? Mas suponha que o meu particle stress fosse esse sigma D aqui, né? Quem é o S? Eu sei que você sabe, mas eu vou só te lembrar, é sigma D mais sigma D transposto, pronto, é isso. Isso é a parte simétrica do particle stress. A parte simétrica está associada à resposta em tensão deste fluido, tá? Então, é esse cara que gera uma viscosidade mesmo, que vai que está associada à taxa de deformação, ao tensor taxa de deformação do fluido, tá?
E o L? O L é um couplet, não é um stresslet. O L está associado ao aparecimento de torques induzidos por alguma coisa, no nosso caso pelo campo magnético, no fluido. Sacou? Então, aqui, olha só, Alan, que maneiro. E quem mais estiver ouvindo, que só o Alan falou hoje, então eu fico aí na cabeça. Olha só. Cara, você fez uma pergunta muito bacana lá no começo, se um ferrofluido é um fluido newtoniano. Eu falei categoricamente que sim. Os ferrofluidos que existem de verdade, pelo menos os que são ordinariamente fabricados e que você pode comprar, é, é verdade. Por quê? Porque, na verdade, essas partículas magnéticas que são sólidas lá, elas são meio chatas, assim, elas estão livres para girar à vontade naquele escoamento. E tem até uma outra história lá. Na verdade, elas são tão pequenas em alguns casos que o dipolo magnético não está rigidamente conectado com a matriz sólida da partícula. Isso quer dizer o seguinte, que quando você aplica o campo magnético, ele gira para onde ele quiser, na velocidade da luz, praticamente. Então, não é na velocidade da luz, tá? Eu usei isso como hipérbole. Ele gira muito rápido. Na verdade, é um salto quântico, assim. Ele sai de uma posição e aparece na outra. E o que acontece é o seguinte, ele magnetiza instantaneamente. Né, o ferro fluido, na prática, ele magnetiza instantaneamente. Para ser bem honesto com vocês, tem gente que consegue medir o tempo de relaxação magnética de um ferro fluido. Um tempo de relaxação magnética de um ferro fluido é da ordem de 10 a menos 7 segundos. Cara, isso aqui é ridiculamente pequeno, tá? Então, tão rápido assim, aí ele magnetiza instantaneamente. Qual que é o grande barato, um dos grandes baratos das emulsões magnéticas? A emulsão magnética, ela é formada por gotas de ferrofluido. Então, o ferrofluido lá dentro da gota tem essas características, ele é super paramagnético. Mas a emulsão, como ela é uma gotona macroscópica de 10 micrômetros, 20 micrômetros, 100 micrômetros, se você quiser, ela deforma, ela tem tempo de relaxação grande, ela se mexe, ela é uma molenga. É outro papo. Na escala das gotas da emulsão, você tem tempos de relaxação que não são da ordem do tempo de relaxação magnética do ferrofluido, muito pelo contrário, são muito, muito maiores. E nós medimos, sim, tensões assimétricas em virtude da ocorrência da magnetização desalinhada com o campo aplicado em emulsões de ferrofluido. E a maneira de a gente medir isso é calcular o particle stress. Aí você calcula a parte simétrica dele e a antissimétrica. A parte antissimétrica, se você multiplica ela pelo tensor de permutador de Levi-Civita lá, o Levi-Civita, isso aqui dá os torques que estão aplicados ali, como é que fala, no fluido, tá? Isso aqui, na verdade, é o torque que o fluido tem que fazer para suportar o torque magnético que está sendo gerado por causa dessa magnetização torta que ocorre porque a gota é muito grande. Então, isso é muito legal. Repara, mesmo o fluido sendo newtoniano, o fluido na microescala, a emulsão é não newtoniana, porque tem salto de tensões e as contribuições aparecem aqui, em alguns casos aparecem aqui também. A emulsão não newtoniana, além de ser não newtoniana, ela pode ter assimetrias, e o que nós estamos vendo é que as assimetrias estão associadas à emulsão magnética, né? As assimetrias estão associadas a esse cara aí, ó, ao tensor de tensões, ou melhor, a contribuição magnética para o particle stress, tá? Isso aqui é particle stress, stresslet e couplet. Mais uma vez, você está, cara, que a gente está nesse
código doméstico, né, e tal. A gente vem aprendendo essas coisas ao longo dos anos. No código, às vezes, a gente está calculando particle stress e chamando isso de stresslet. Então, tem que ficar ligado, tá? Porque lá no começo, minha gente, não tinha diferença. O nosso stresslet era simétrico sempre, sabe? Então, agora não. Agora ele não é mais. Beleza? Beleza. Ó. Eita, 3:30. Tem paciência para eu te mostrar uma coisa no código aqui ainda? Tranquilo, professor. Vou mostrar um negócio aqui, ó. Rodando código. Eu vou projetar minha tela agora o código, tá? Só para dar uma moral aqui de código aqui para vocês. Tá vendo a minha tela do código aí? Tá aparecendo assim. Beleza. Então, aqui é o arquivo de dados, né? Eu tenho trabalhado um pouco nesse código aqui. Vou mostrar como é que está o meu FAM here. A gente descobriu de onde é que veio o acrônimo. Nosso programador bacana lá, o Vitor, fã da cultura nórdica, aí ele falou aí, explicou para a gente lá no grupo a origem do FAM here. Tem um acrônimo, mas também significa aí outras coisas, né? Muito bem. Eu trabalhei aqui numa versão, tenho trabalhado numa versão, digamos assim, mais clean, né, mais limpa desse código. Então, eu estou deixando aqui, mas assim, ela está limpa, mas sem apagar nada ainda. Se você ignorar o que está de verde, você vai ver só o que está funcionando. Então, liga o código, calcula as matrizes, aplica condições de contorno. Isso aqui é a estrutura do level set. Isso aqui, se tiver ferro fluido, ele tem que calcular o campo na primeira iteração. Então, reparem, essas 3 linhas de código aqui, ó, fio ABC, PSI, MG. MG é sempre para multigrid, né? Então, essas 3 linhas aqui, essa primeira aqui monta o sistema, resolve o sistema e faz update do magnetic field, tá bom? Então, essas 3 linhas sempre são as linhas que resolvem o campo magnético. Elas estarão presentes quando este lógico ferrofluido for true. Então, eu vou vir aqui no arquivo de dados, vou vir aqui no ferrofluido, vou botar false, que eu não quero mexer com ele agora. Pronto. Beleza, vou para lá. Então, essa parte aqui nem vai rodar, hein? Agora, nem vai rodar. Aí, olha só, fui apagando um monte de coisa que não é essencial. Olha só o tanto de coisa, cara. Tá? É coisa. Para o que a gente vai fazer hoje. Que é o quê? Eu quero mostrar para vocês onde que são calculados os stresslets e tal. Aqui eu tenho feito alguns testes com essa subrotina. Fiz testes com a subrotina de resolver o campo de pressão também. Tá? Ah, não, isso aqui é velocidade ainda. O campo de pressão está aqui. Está resolvendo rapidão, mas eu testei essa outra subrotina aqui. Não, essa aqui não. Essa aqui sempre não precisa testar, é maravilhosa. Essa aqui é que eu testei. Tá? Que é uma subrotina de conforto. Mas olha só, se a gente olhar bem, cara, tem pouca coisa. Lembra lá do algoritmo. Esse aqui não vai rodar. O algoritmo que a gente resolve como? Que é o algoritmo lá de Crank-Nicolson. A gente primeiro calcula o campo de pressão, o campo de velocidade, U estrela. Depois, com U estrela, a gente monta um campo de pressão e tem que calcular o campo de pressão. E aí depois a gente faz update. Então, se você esquecer o magnético, apaga o magnético. Não vai ter. Então, olha lá. Primeira iteração. Esquece isso aqui que eu já vou te falar isso aqui. Aí, então, primeira iteração. Ele monta, ele vai lá, montou as matrizes. A matriz de ABC já está montada aqui em cima. Ó. Ele montou as matrizes de velocidade e de pressão aqui em cima. Dá uma montada nelas, nas principais. Né? No stencil de 7 pontos, ele montou as 7 matrizes do stencil. Aplicou as condições de contorno. Aí, quando ele entra no loop principal, pode pular tudo, vem direto para o loop principal. Tem que aplicar ghosts, o ghosts muda, isso aqui é por causa da condição de contorno também, é uma parte da condição de contorno que tem que ser mudada toda vez. Esse aqui é o vetor forçamento, é tudo que sobra do lado direito da equação tem que ser mudado toda vez. Para a velocidade, então fio vetor H da velocidade.
E aí ele faz o quê? Resolve 3 campos de velocidade. Um para U, um para V e um para W. Se fosse em Polchia, ele pode usar um super resolvedor de campo de sistema linear, que é o mais rápido possível, que é esse, tá? Esse aqui é realmente, quando dá para usar essa subrotina, ela é a melhor de todas. Se não der para usar aquela subrotina, a gente vai ter que escolher alguma, que ou vai ser um multigrid, tá? Ou vai ser um gradiente conjugado, tá? Que não vão chegar nem aos pés dessa aqui, mas vai dar para viver assim mesmo, tá? O vetor velocidade, ele tem que montar o lado direito da equação de pressão, montou o lado direito da equação de pressão, e aqui ele resolve o campo de pressão. Então, de novo, se fosse em Polchia, na verdade, não é só se fosse em Polchia, tá? Se você tiver condição de contorno periódica em 4 paredes, você consegue usar essa condição, essa subrotina aqui. Então, vai lá, usou a subrotina linda e maravilhosa. Beleza. E aí, depois, acabou. Faz update, que é o quê? É aquela última parte, né? Calculou o campo de pressão, então, você só tinha o estrela, mas agora com o campo de pressão, você consegue calcular o U normal, né? Você dá update no U. Então, você dá update no U, dá update no campo de pressão. Beleza, e aqui para baixo é a parte que eu nunca expliquei para vocês, que é o algoritmo de level 7. Mas vocês vão ver que o algoritmo de level 7, na verdade, são 3 subrotinas, tá? É uma subrotina de evoluir a função level 7, de consertar os problemas que acontecem na level 7, e aí depois essa aqui nem é subrotina, é só acessório, tá? Só acessório. Acabou. Na verdade, evolui o level 7 e conserta. O level 7 é 2 subrotinas mesmo. Então não tem quase nada. Aí depois vai resolver o campo. Se tiver ferrofluido, resolver o ferrofluido e tal. Tá? Tá. Minha gente, o negócio é o seguinte. Consigo olhar para a cara de vocês agora, para vocês verem a minha cara, porque é o seguinte. O que eu vou mostrar aqui para vocês é um Frankenstein, um negócio horroroso, que foi o quê? Essa decisão, tá? Talvez eu fizesse diferente com um pouco mais de carinho. Mas tem uma subrotina aqui que está chamada de Drop Measure. O que a Drop Measure faz? É uma subrotina de pós-processamento. Tá? Porque depois que você tem o campo de velocidade, o campo de pressão e o campo de level set, que é o phi, você pode calcular tudo o que você quiser. Você pode calcular aquelas integrais de superfície. Você pode calcular o tamanho da gota, o volume da gota. Você pode calcular a superfície que eu falei do stress elétrico, mas você pode calcular outras. Você poderia calcular a tensão numa parede. E lembra, a parede é qualquer superfície que você queira. Você está no mundo computacional. Você vai lá, escolhe uma superfície para você calcular a tensão de cisalhamento numa superfície. Então, em algum momento, a gente pode fazer esse exercício. Tá? Essa drop measure, ela vai lá e faz isso. Ela calcula tudo isso. Vou entrar nessa subrotina para mostrar para vocês. Oh, bicho, tá aqui. Entre. Tá? Drop measure. Vamos só ver as variáveis que tem aqui. Tá? Tem uma variável integral, íntegro, deve ser qualquer coisa lá, sei lá, deve ser um auxiliar. Stress jump, é um pulo, C1, C2, C3, tem a menor ideia, a gente vai ter que ver. L e B, isso aqui vai estar associado com o comprimento da gota. Grade de φ, 1, 2, temp. O programador que veio fazendo isso aqui, cara, colocou tudo que ele queria aqui, tá? O que ele precisou, ele foi pro gamma dot, mi, vol frac, volume. Aí ele não deu essa linha, colocou outra. S1, S2, integral X, Y, Z, rapaz. Aí, inertia, sei lá, eigenvectors, eigenvalues, warning. Isso aqui, gente, nada é essencial, nada é realmente importante, tá? É tudo coisas que são tudo coisas que foram sendo calculadas, tá certo? E porque a pessoa queria ver. Eu chegava e falava assim, Vitor, eu quero saber quanto é que é a tensão S13. Ele vai lá e calculou. Então, fala, pô, volume loss check. Fórmula para calcular volume, integral de volume. Na verdade, é uma regra de
como é que fala, tipo de trapézio, tá? Mas eu acho que essa aqui é de trapézio, tá? Só que para uma integral tripla, tá? Então tem essa constante aqui. O heaviside vai ser 1 se estiver dentro da gota e 0 se estiver fora da gota. Então essa aqui é zero ou não, né? E aí ele está integrando quem? Nada, né? Ele está integrando dx, dy, dz. Horas, e somando no vol C, que é zero, inicialmente. Isso aqui simplesmente calcula o quê? O volume, né? O volume da gota. Claramente ele tem que fazer alguma coisa, isso para todo o domínio, tá? E esse aqui, eu não tenho a menor ideia de por que ele está fazendo esse negócio aqui. Pronto, não, já sei. Isso aqui é por causa da regra de integração, né? Tá? Porque alguns pontos vão ter esse peso e outros pontos vão ter outro peso aqui. Vai lá e calcula. Isso aqui é o algoritmo para calcular volume numa malha retangular, né? Então, ele foi lá e calculou. Grade de φ, depende de você conhecer o φ. Olha ele tirando derivadas de φ aqui, ó. I mais 1, I menos 1, dividido por 2 ΔX. O 2 está escondido nesse meio, né? Então, isso aqui é o grade de φ dx. Aí ele vai ao quadrado e depois ele vai tirar a raiz quadrada ao quadrado, que ele vai somar todas as três componentes. Esse aqui é o grade de φ. Aí foi aqui que ele usou o grade de φ temp. Cara, aí eu fui andando aqui. A rotina ela é enorme. Calculando o centroide. Várias integrais que eu não sei o que ele fez com essas integrais. Posição, onde é que está? Onde que não? Calculando o tensor de inércia. Tensor de inércia é lindo, minha gente. Ó, ele calculou as posições, eu sei para quê. Ele calculou as posições para calcular o tensor de inércia. Você vai lá e estuda lá o que é o tensor de inércia, você vai ver a fórmula do tensor polar de inércia. Eu vou te falar direitinho. O tensor polar de inércia refletida aqui, ó. Tá? Vai ser exatamente aqui. Você vai ver que vai ser a posição relativa em relação ao centroide. Tá? É um tensor polar de inércia que está sendo calculado em relação ao centroide da gota. Ih, rapaz, fiquei sem bateria. Peraí. Preciso de um feedback. Alguém responde para mim se está me ouvindo. Estou te ouvindo. Beleza. Obrigado. Então, olha só. Ele calcula o tensor polar de inércia aqui. Cara, para que ele calcula o tensor polar de inércia? Porque é uma das maneiras cara, determinar as direções de deformação dessa gota. O tensor polar de inércia pode ser interpretado como um tensor que vai medir a resistência que um sólido tridimensional faz para girar em relação a algum eixo, né? Se você calcular os autovetores do tensor polar de inércia, ele vai te informar os três eixos daquela geometria que estão associadas a seriam os eixos principais de giração daquele negócio lá, né? E o que tiver o maior alto valor é o eixo em que é mais difícil girar naquela direção. Então, imagina um elipsoide. Se você imaginar um elipsoide, o alto vetor que estiver associado ao menor alto valor é a direção que é mais fácil girar, ou seja, que ele é mais compridinho. Porque se você girar nesse eixo é mais fácil, tem menos inércia para rodar naquele eixo. Então, você acha a direção. Se você pegar, por exemplo, pegar o alto vetor do tensor polar de inércia, que está associado a um menor alto valor, é a direção de maior deformação da gota. Se você mede qual a inclinação que tem esse cara em relação ao eixo X, você sabe qual é a inclinação da gota no escoamento, entendeu? Então é para isso que esse cara tem que fazer isso. Ele vai lá, usa uma subrotina comprada aí, ele se virou e arrumou essa subrotina para calcular pega o vetor de inércia lá e sai os autovalores e autovetores. Aí ele calcula drop inclination and deformation. Por isso que tinha C1 e C2. Cara,
É esforço, entendeu? Esforço. Você vê aqui muito trabalho, dá orgulho de ver. Lá pelas tantas, você vai ver que aparece uma quantidade aqui, ó, começa a aparecer uma palavra que você está interessado. O stress alert, tá? O stress alert. O stress alert está associado ao stress alert. Então, é um U calculado em algum lugar, porque lembra, as malhas de U, V e W não estão no mesmo lugar, e ele vai querer calcular o stress alert em algum lugar específico. No caso, eu posso te dizer como é o I menos 1 mais o I mais 1, o lugar que fica no meio entre I menos 1 e I mais 1 é o centro da célula. Então, ele está calculando a velocidade no centro da célula. Ele faz isso para U, V e W, né, tirou a média. Ele já está multiplicando por esse K auxiliar aqui, pelo número de capilaridade auxiliar. Isso aqui é, cara, pode relaxar isso aqui. Na verdade, é porque eu sei que o Vitor, ele às vezes queria usar a viscosidade do fluido de dentro para calcular o número de capilaridade, às vezes ele queria usar a viscosidade do fluido de fora. Mas é totalmente transparente isso aqui, não precisa se preocupar, tá? E aí ele vem aqui e calcula a integral do stress alert. Cara, olha só. Se você procurar lá, talvez você vai ver. Kappa vezes N é o salto de tensões. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ah, cara, tá lá, tá? É o salto de tensões. Esse é um dos elementos do stress alert, tá? Então, ele vai ter que calcular o stress. Eu não consegui projetar aqui de forma fácil. Vão aparecer todos aqueles outros termos lá que eu mostrei. Ó. O Kmag versus hx ao quadrado. Vai aparecer os termos de viscosidade. Ah, não. Perdão, não vai aparecer o termo de viscosidade, porque é só o stress jump, tá? Ele não botou os termos de viscosidade aqui. Ele vai somar os termos de viscosidade aqui depois, que vai depender desse negócio. Por isso que ele fez esse S1 e S2. Whatever. Olha lá, ele vai lá e isso aqui é tudo calculando stress alert, tá? Depois você pode dar um passeio aqui e tentar identificar isso. E aqui ele monta numa certa matriz que ele chamou de stress alert, ele monta os resultados das contas. Tem que dividir pelo volume, tá? S1 mais S2, fez as contas tudinho. Isso aqui é aquele termo lá que aparece, ó, lambda menos 1, tá? O stress alert vezes o vetor normal, tem todo mundo aqui. Ele faz separado e depois soma tudo. O que eu quero dizer para você é que tem uma variável no nosso programa que chama stress alert. O stress alert não é o stress, é o particle stress. Mas se você não tiver campo magnético, fique tranquilo, é a mesma coisa, tá? E o stress alert que tem o que você quer. Beleza. E aí, quem é que plota o stress alert? Como é que fala? Quem plota o stress alert é uma subrotina chamada print time plots. Print time plots, tá? Então você vai encontrar um fragmento de código aí que é esse aqui, ó. Basicamente esse aqui, o que me importa aqui no meio. Esse fragmento de código faz o quê? Ele cria um nome para, como é que fala? Para a variável, tá? Esse start time plots aqui, eu tenho que até que ver o que é isso aí. Deixa eu ver onde é que tem isso. A aula tá grande. Foi mal. Eu tô empolgado, vocês não falam nada, eu fico empolgado, aí eu vou puxando. Deixa eu ver se eu acho essa subrotina start time plots. Se ele deu include, é porque ela tá codificada aqui. Professor, isso aí tem naquela versão que o senhor passou para a gente? Tem na versão, tá? Mudei nada. Olha start time plot aqui. Por que é importante você ver aqui? Porque vai ter uma linha lá no start time plot. Como é que é o nome? Start time plot em que ele vai printar uma linha de texto no arquivo. Essa linha de texto, ela está associada ao nome da variável, iteration, volume frac, grade phi norm, grade phi max, θ, df, form factor, xc, isso aqui é do centroide, sigma, xy, xwall, stress select yx. Ele vai plotar mais uma coisa, porque lá pelas tantas, olha o que ele plota. SXX, SXY, SXZ é o stress. SYX, repare, ele toma esse cuidado de plotar o XY e o YX sem assumir que eles são simétricos. YZ, blá, blá, todos. Sacou? Esse arquivo de texto é o stress alert.
ou melhor, contém o stressor. Vou voltar lá para o programa principal. Então, no programa principal, isso é chamado aonde? Vamos lá para a cabeça. Ele começa dando starter, fill ABC, boundary conditions. Se tiver level 7, ele vai ligar o tubing. Se tiver ferrofluido, ele tem que calcular o campo magnético. Logo depois, em algum lugar, você vai encontrar essa linha aqui, que está falando, na primeira iteração, porque ele só chama o start time plot na primeira iteração, porque ele só precisa escrever aquele nome, o nome das variáveis só na primeira iteração. Então, de todo caso, ele vai lá, cria o nome do arquivo, isso aqui é para criar o nome do arquivo em que ele vai escrever. Se você mudar isso aqui, vai mudar o nome do arquivo, tá? Muito bem, ele vai escrever aqui o nome do arquivo, vai botar os time plots lá, ele vai dar o nome da variável, vai calcular os drop measure, que é o que ele precisa para encher lá, e esse print time plots simplesmente bota lá no arquivo. Tá? Então, aqui ele inicializou o arquivo, calculou as coisas, e o print time plots bota lá no arquivo. Depois, quando ele bota as quantidades, né, que mediu. Depois, quando vai no do principal, em algum lugar, antes do fim do do principal, e depois que calculou tudo, ele tem que fazer isso de novo. Eu vou achar onde é. Tá? Tem a level set structure, ferrofluido de novo. Ó. Completou uma iteração, ó lá. Aqui, ó. Nesse if aqui é que ele faz. Aqui eu, inclusive, tenho que tomar um cuidado aqui, ó. Para dar tudo certo, eu tenho que fazer isso. Opa. Tá. Tá? O que ele está fazendo aqui? Aqui ele vai post-processing, vai calcular tudo aquilo lá. Vai calcular, depois ele vai só, depois que ele então, tem que calcular o drop measure e ele vai botar aqui no print time plots. Só para te esclarecer a função desse if, é que ele criou um if que ele não queria escrever no time plots toda iteração. Ele está escrevendo só de 10 em 10 iterações. Se você mudar esse número aqui, muda. É um mod, a função mod. Não sei se você conhece, mas é a função mod que toda vez que o resto entre o número de iterações e o resto da divisão entre IT e 10 for zero, esse mod resulta verdadeiro. Então, ele entra, resulta zero, perdão. Aí ele entra aqui. Se não, ele não é zero, não é. Então, o mod resulta sempre no resto da divisão, né? Então, quando o resto da divisão for zero, ele entra aqui. Ele também faz para a última, ó. Se tiver na última iteração, ele também escreve o da última iteração. É uma boa providência. Então, deixa eu olhar aqui como é que está. Aqui não tem nada. Beleza. Eu vou tirar o campo magnético da jogada. Acho que eu já tirei. Vou mostrar aqui. Fiz uma malha. Vou fazer uma malha rapidinha aqui. Vai ser uma malha de 64. 64. Lembra, sua malha tem que ser múltipla de 8, tá? 64, 64, 64. Reinos 10 a menos 2. Capilaridade 0,1. Vai para ficar bonitinho. Lambda 1. Caso bacana. Não importa se campo magnético nem nada. Simple shear, verdadeiro. Bifásico, verdadeiro. Vai ter a gota lá. Não precisa se preocupar com a direção do campo magnético. A gota vai estar no centro. O raio da gota vai ser 1. O meu domínio tem tamanho 10. O tempo máximo de simulação é 1. O ΔT está aí ridiculamente pequeno. Não sei por que eu fiz isso. Vou botar isso aqui. 2 vezes 10 a menos 4. Acho que está bom. Essas coisas não mexam por enquanto. Não mexe nesse negócio aqui. Beleza, vou soltar. Eu vou só deixar rodar um pouquinho agora. Vou só rodar isso aqui só um pouquinho. Depois eu tenho que sair para buscar minha filha no colégio. Se quiser ir fazendo perguntas agora, pode fazer. Se quiser, depois que eu... Cara, galera, é o seguinte. Estou tentando rodar o código, está dando pau. Manda mensagem no grupo. Pode digitar, pode me mandar mensagem, pode... sabe, isso é uma coisa importante. Deixa eu ver. Pronto. Tá vendo que ele dá essas demoradinhas aqui?
Ah, não, acho que você não está vendo nada, não. Ele está rodando. Deixa eu... Ele está rodando aqui, pessoal. Eu vou parar de... Vou descompartilhar. Vou compartilhar minha tela. Aí você vê minha tela. Está rodando o bagulho aqui, ó. Aquela demoradinha que ele dá é porque ele tá fazendo pós-processing. Essa demoradona que ele deu é porque ele estava escrevendo o arquivo de dados. Ó, ele está rodando, tá vendo que ele dá essas demoradinhas? É na 10ª iteração. Demora mais para fazer o pós-processamento de dados do que para rodar o caso, cara. Olha lá, nesse caso Simple com essa malhazinha, tá? E quando chega na 100ª iteração que ele vai fazer uma coisa mesmo, aí que danou-se mesmo, vai imprimir um campo, aí demora demais. Vamos olhar aqui, ó. Tá? Ele está escrevendo esse arquivo aqui, ó. Esse time plot, não sei o quê, não sei das contas, tá? Vou fazer um negócio meio perigoso aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele. Deixa eu ver se deu pau. Porque às vezes dá pau. Se você fizer isso na mesma hora que ele estiver usando o arquivo, você pode dar pau. E vou mudar isso aqui para um formato PNT, só para eu abrir no timeplot. Deixa eu ver se eu consigo. Porque daí eu já te mostro isso aqui. Tá vendo minha tela aí? Tá vendo minha tela ou não? Tá vendo sim. Legal, estou abrindo aqui no TechPlot. Maneiro, estou vendo aqui quantos pontos aqui. Ó, tem esse númerozinho de pontos aqui que eu vi, tá? Como ele não usou sintaxe de TechPlot, eu acho que ele não está sacando o nome das variáveis. É por isso que não apareceram os nomes das variáveis aqui. O que eu posso fazer? Eu posso abrir esse cara aqui, ó, na mão, e tentar ver aqui mais ou menos quem é. Então, isso aqui, a primeira variável é a iteração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 é o SXX, 20 é o SXY. Então, eu vou fazer um gráfico com a 20. Então, eu vou vir aqui e pegar a Y variable, vai ser a 20. Vai. Ctrl Fit. Ó, o que a gente está vendo aqui, ó, é, digamos assim, o Stresslet, o S, XY, porque o 20 era o XY, subindo. Tá? Eu posso até dar um load aqui, ó. Vou dar um load aqui no arquivo, porque ele continua rodando. Deixa eu ver se está rodando. Está rodando. Continua rodando, eu vou dar um load retain. Vou dar um Ctrl F aqui. Ó, você viu que ele já mudou um pouco, ó, a subida dele? Ele estava vindo de um jeito, tal. Continua rodando aí. Daqui a pouco, o que que vai acontecer? Ele vai parar de subir, vai começar a chegar perto de um platô. Eu não sei quando daqui a pouco é isso. Já deu para ver, né? Que mudou um tiquinho a inclinação. Vou tirar os símbolos. Tá? E você pode botar mais de um ao mesmo tempo. Vou botar o SXY. E qual o outro que eu vou botar? Eu vou botar o YX. Então, é 20, 21, 22. Vou botar o 22, só para a gente curtir o barato aqui. 22. Ó, cravadinho, olha que legal. O que que significa isso? Que esse particle stress que a gente calculou é simétrico. Tá certo? E você vê que tem um cálculo aí, porque eu não sei se você consegue ver daí projetado, mas tem lugarzinhos que o número não é exatamente o mesmo, que é sempre assim, né? A coisinha nunca é cravadinha, igualzinha. Mas você vê que ele é simétrico. Quando você botar uma... Ó, já viu que aqui já ficou mais claro para mim que ela começou a embicar. Vou deixar rodando aqui, tá? E vou voltar a minha tela para vocês aqui, parar, para a gente poder terminar a imensa aula de hoje, quase 2 horas ou mais. Ó, o que aconteceu?
Alan, você pode fazer o seguinte, bota uma coisa dessa para rodar, desse jeitinho que eu fiz. Uhum. E aí você marcou, tem uma capilaridade que você colocou, certo? Aí você deixa ele rodar até aquela curva de SXY, ou melhor, de YX, que nesse caso a gente viu que é mesmo. Ele vai entrar num platô e vai ficar lá. Esse é o valor que é, porque o que está acontecendo é que essa gota está deformando lá dentro. Na verdade, eu botei uma capilaridade de 0,1, ela vai deformar é muito. Então, ela está deformando lá dentro. E aí está gerando essa tensão. No particle stress. Sacou? Pronto. Calculou um par ordenado num gráfico. Capilaridade com stress elétrico. E aí depois você muda a capilaridade, muda o stress elétrico. Recomendo começar com capilaridade 0,01, bem baixinho. E aí depois você aumenta. Você vai ter um gráfico disso aí. Você pode lançar várias simulações ao mesmo tempo, né? E cada uma para um ponto, e aí você vai virando um gerente dessas simulações. É melhor você arrumar um computador legal. Você tem um computador legal aí para rodar as coisas ou não? Tem o meu pessoal aqui, eu posso rodar nele. Acho que não demora tanto, não. Você vai ver que não vai ter computador que você ache grande. E aí, quanto maior for o computador, melhor. Porque você vai botar uma malha de 64 por 64 por 64 é muito ruim. Tá? Seria legal você praticar outros refinamentos. Isso é até um exercício interessante. Ou seja, você tenta conver um 64, depois você faz 128, depois faz 256, e vê se esse valor do SYX, ou da quantidade que você está interessado, se ele muda muito significativamente. É importante fazer esse tipo de estudo, é um estudo de sensibilidade quanto ao refinamento da malha, né? Então, enfim, é isso da aula de hoje. Eu acho que você já podia tentar, construindo daqui para a semana que vem, botar uns 3 pontinhos num gráfico de capilaridade versus os stresslets, os componentes do stresselet. Entendeu? Tá. Você podia fazer 3 coisas. Uma, é sempre capilaridade por uma coisa. Uma, SYX. 2, SXX menos SYY, a diferença. E SYY menos SZZ. Tá? Ele vai construindo esse gráfico aí. Tá bom. Em simple shear, do jeito que está aí. Por quê? Isso aí é o primeiro exame reológico de um material. Simple shear, viscosidade N1 e N2. Beleza? Beleza. Ufa, chega. Cara, falei demais. Hoje foi bom, Alan. Gostei aí das perguntas, eu fiquei mais animado. Por isso que a aula foi grande. Vou parar de gravar. Parei.